De boa noite para todos. Então, nós estamos aqui em mais uma oportunidade que nos foi dada por Deus para que nós venhamos gravar mais um vídeo do canal Canto das Águias. Porque, assim, né, eu fiquei até, estou em uma falta com vocês, porque eu disse que iria fazer outros vídeos, né, mais recentes para poder não esperar tanto na terça-feira, mas faltei por quê? Porque tive muitas coisas para fazer, porque nós estamos naquela corrida do Natal, dos sem-teto, do povo, das ruas. Então eu tenho saído muito para as ruas, tenho também andado muito atrás de doações para que a gente possa conquistar e realizar a ceia de Natal deles. Então vocês me perdoem mesmo a falta, mas estamos aqui para poder realizar, e eu creio que o Senhor, né, ele nos dá essa grande dádiva de podermos estar e fazendo o que ele nos pediu e nos enviou para fazer. Então, aqui eu estou com mais algumas perguntas aos quais as pessoas, alguns me fizeram, agora que eu vou também poder estar respondendo, né? Peço que vocês compreendam, mas eu creio que tudo que há tempo para todas as coisas, diz Eclesiastes, tá bom? Então oremos. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, obrigada, Senhor, por mais este momento que me concedeste, Pai. Obrigado, Senhor, por me permitir fazer parte da tua mesa. Obrigado, Jesus querido, por eu estar aqui atendendo ao teu povo, ao teu público, Pai. Ó, soberano és o Senhor Deus. Ó Pai, a minha vida está entregue em tuas mãos, minha família, parentela, todos esses que nos acompanham, que nos assistem, e até aqueles que não nos assistem. Que o Senhor venha tomá-los totalmente em tuas mãos para guardá-los, protegê-los, guiá-los e defender de todos os males. Os defenda, Pai, e nos defenda a todos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrindo, Senhor Deus, com tuas penas e debaixo de suas asas estaremos seguros, eu creio. Eu creio no teu poder e na tua graça, porque eu sei que o Senhor é Deus, é um Deus surpreendente, um Deus que pode e faz e que opera milagres, prodígios e maravilhas. Obrigada, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Então ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na sua vida, porque ele é Deus. Amém? Então aqui, hoje nós vamos aqui estar falando sobre perguntas, né? Que teve pessoas que me fizeram por causa do último vídeo, né? Que foi gravado no canal. Então teve também pessoas até que falou, pastora, né? A senhora pegou, entrou numa intimidade, falou da sua intimidade, né? Pode causar polêmica. As pessoas podem falar algumas coisas, tentarem até denegrir a sua imagem, tentar deixá-la triste pelo que a senhora relatou. Então, eu quero deixar algo claro, eu não estou nem aí com o que as pessoas vão falar e me deixar triste. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tristeza mesmo, eu vou sentir muita tristeza, muita angústia, amargura. Sabe qual dia, sabe qual será esse dia? O dia que Deus, que Jesus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizer para mim, Ilma, você não faz parte mais da minha mesa. Eita, papai. É capaz de eu descer sepultura viva, porque eu tive uma morte espiritual. Então a minha carne virá, ainda com o coração batendo, para debaixo da terra. Aí eu terei tristeza eterna. Entendeu? Quando for rejeitada por Deus. Mas pelas pessoas, pelo homem, não. As pessoas me machucam tanto, as pessoas me ferem tanto. E você sabe, eu sou que nem um ovo. Quando ele está na água fervendo,
ele pula para lá, para cá, pula, né? Porque ele fica pulando, 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 pulando. Mas quando ele está fora da água fervente, ele basta você dar uma batidinha nele, ele racha. Mas quando ele está ali passando pelo apuro, pelaquela água fervente, sendo machucado, sendo apedrejado, sendo feito tantas coisas para ele, ele endurece, ele fica forte. Aí podem vir pauladas e até para poder quebrar ele tem que bater, né, para descascar, porque ele se fortaleceu. Então há muitas pedradas que me jogam, há muitas pauladas, há muitas pancadas que me dão, é para o meu crescimento, o meu desenvolvimento e para me fortalecer. Então eu agradeço aqueles que me jogam pedra, porque as pedras que estão atirando para mim serão para realizar e para levantar muros das cidades que Deus vai dar nas minhas mãos. Eita, papai, olha aí. José foi governador de 40. Eita, papai, olha a dona Ilma chegando. Eita, pai, estou no caminho. Você está me entendendo? E vamos ser que nem omelete. Quanto mais você bate, mais eu cresço. Então, eu não ligo, não. Eu tenho que... A Bíblia nos fala que nós seremos a testemunha dele. Então, as coisas que eu estou relatando foram coisas que aconteceu para mim. Porque você já imaginou, aí eu só vou ficar posando de santa. Porque tem tantas pessoas que são criticadas, caluniadas, apontadas, pessoas que são injustiçadas porque ela teve um sentimento de amor e caiu, assim, a gente fala, né, caiu. Ah, ela caiu por causa do fulano, adulterou, foi para a cama com ele, foi para a cama com ela, né? Então caiu. Então, por que caiu, né? Então a Bíblia fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? Então a pessoa, nossa, fulano caiu nos braços de fulano. Então a gente assim, será assim que tem uma palavra melhor? Né? A pessoa foi, ela se enfraqueceu, ela ficou fraca. E ela foi e fez, ela agiu naquilo, entrou nos braços daquele homem, daquela mulher. Então, se nós formos olharmos para a Bíblia, aqueles homens e mulheres aos quais também realizaram, veja Davi. Davi cresceu o olho na mulher de Urias, a mulher era de Urias, mas ele queria a mulher. Você está me entendendo? Salomão com aquele monte de mulher também. Aí, só que aí, quem encantou ele, que fez ali e tal, tudo, que teve, tá filho com ele, que ele pegou e viu, quando ele viu a Sulamita, ele ficou doido. Você tá me entendendo? Então, tantas coisas, você não vê Sansão, né? Por causa de Dalila, você tá me entendendo? Então, foram muitos, e o porquê que nós vamos ser diferente? Por que nós vamos ser o santo do santo, o único que é o santo do santo, que não tem pecado, que não errou, não caiu, não tombou, não tropeçou? Foi Jesus. Foi ele. Deus, ele é perdoador? Mas não é porque ele é perdoador que nós vamos somente ficar cometendo erros. Não, nós temos que fazer as coisas com interesse de coração, com dignidade, caráter. Você está me entendendo? Mas se você enfraqueceu porque você ama alguém e você se deixou levar por esse amor e cometeu essa falha, aí você vai falar, nossa, o que eu fiz? Eu não poderia ter feito. Mas ali você foi e teve um relacionamento. Mas agora, quando se trata do adultério, a Bíblia não aceita, porque é a palavra de Deus, quando se fala da fornicação. Porque se você foi lá e fez uma vez por um deslize, por você se enfraqueceu, quem é que não erra? Você está me entendendo? Não que você tem que errar. Ai, pastora, eu posso então errar? Não, não pode. Você está me entendendo? Eu tô mais clara do que essa, só se eu pegar e ficar branca, né? Que mais clara do que eu estou falando, aí só se eu ficar loura, do olho azul, pele clara como a neve. Que é mais clara do que isso, impossível. Então a Bíblia fala, não pode, não é para adulterar e nem ficar em fornicação. Foi lá, errou? Senhor, eu errei. Senhor, eu fiquei fraca, eu me enfraqueci, caí nos braços daquele homem, caí nos braços daquela mulher. Você tá me entendendo? Agora vai, não peque mais. Não, ele deixou bem claro na palavra. Aí agora quer dizer que foi uma vez, vai duas, vai três. E como eu falei para vocês, eu falei assim, tô decidido, eu vou fazer, Deus é perdoador, olha só. Mas aí o que aconteceu, o que Deus fez? Deus falou, vou
pôr no coração desse homem para rejeitar ela. Porque se, ó, eu falo, se não fosse Deus, eu tinha ido. Tinha descido a ladeira. Você tá me entendendo? Sou carne, sou fraca. Agora não adianta querer dar posada de santa. Tem tanta gente aí que posa de santo. Tem tanta gente aí que vai, prega tanta santidade. No fim são adúlteros, adúlteras, vivem em fornicação. Pensa que Deus não sabe, pensa que Deus não vê, pensa que Deus é cego, surdo, mudo. Né? Tem pessoa que eu não sei, né? Então, você tá me entendendo? Então, eu sou isso aqui, ó. Eu sou realista, eu sou realidade. Agora, graças a Deus, que Deus mudou o coração daquele homem para ele me rejeitar. Porque eu estava disposta a errar. Porque foi um deslize que deu em mim. Foi algo que ele vivia pedindo, e eu rejeitando. Depois eu peguei e falei, quer saber? Eu vou. Mas aí Deus pegou, olhou do lado da janela e falou, vai nada. E você vai o quê? Você tá pensando o quê? Você vai manchar meu nome? Você vai esperar o meu tempo, neguinha. Foi lá, endureceu o coração do faraó. Eita, papai, olha aí. E o homem me rejeitou. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, ué? Queria tanto, agora não quer. Você entendeu? Porque Deus pegou e falou, eu tenho que pôr ele para rejeitar ela, porque ela tá decidida, eu estava decidida. Deus não podia mudar a minha opinião, mas ele podia mudar a opinião da pessoa para me contrariar. E foi o que Deus fez, Deus é sábio. Você entendeu? Que se ele mudasse a minha vontade, o cara ia ficar insistindo que queria. Aí ele falou, não, eu vou mudar ele para ela murchar. Nossa, apaguei. Foi como se fosse um balde de água com cubos de gelo. Falei, nossa, aquele fogo, ó. Evaporou, nem saiu fumaça. Já foi um vapor, assim, evaporou tudo. Acabou. É assim que Deus trabalha. Agora eu falo para você, eu fiquei, não, Senhor, porque o Senhor foi, imagine, olha, eu dei graças a Deus, falei, Senhor, obrigado. Obrigada, Jesus. Pastora, mas era demônio que estava fazendo isso com a senhora. Que demônio o quê? Era eu que queria. Para com isso. Sabe, as pessoas precisam parar com esse negócio de tudo é demônio, tudo é demônio. Olha no espelho que você vê o demônio. É vontade da nossa carne, essa carne nervosa, que é a maior luta de Jesus, não foi contra o diabo, foi contra a carne. A nossa carne é um perigo. A nossa carne é um perigo. Se a gente não estiver na posição e não estiver entrando no conteúdo de Jesus Cristo, a gente vacila, a gente rola mesmo, a gente rola mais do que as pedras quando vieram rebolando no louvor para Jesus. A gente desce rebolando mais do que ela. Você tá me entendendo? Que a gente desce a ladeira, não para nem para rebolar. Você tá me entendendo? Então, tudo isso, gente, então acorda. Sabe esse negócio de, porque eu fui usada pelo diabo, aí eu fui lá, sabe? Saí com fulano, saí com a fulano. Quem foi usado pelo diabo? Quem foi usado pela tua carne, essa carne nervosa aí que você queria tanto fazer, aí depois culpa o diabo. Não tô aqui. Não tô aqui na categoria de advogada de Satã. Mas é verdade. O pessoal pensa que Deus é bobo, né? Pensa que enrola Deus, quer dar nó em pingo d'água. Pensa que enrola Deus. Deus fica só olhando. Aí na hora que ele te pega, vai. Eu já caio na real. Deus tirou, endureceu o coração do faraó, porque senão eu tinha deitado naqueles braços. Eita, se tinha. Lógico que tinha. Tinha sim. Você tá me entendendo? Porque eu gosto. Mas eu tinha que perseverar e resistir à tentação. Hoje, nossa, eu tô até leve. Eu falei, Jesus, obrigado. Aí com que cara que eu ia olhar para Jesus? Depois dessa? Com que fala para mim?
Você tá me entendendo? Então tem tudo isso, gente. Então a gente tem que acordar e falar a real, falar a verdade, e parar com essa palhaçada de querer pousar muito de santo e não é, né? Tem gente aí que não, que fala, critica quem trai, quem adultera, quem fornica, quem sai, quem cai, e é o maior escorregador. Não precisa nem usar o escorregador, ele cai sozinho, né? Não precisa nem usar o escorregador, cai sozinho. E fala tanto dos outros, aponta tantos outros, e ele vai lá e faz. Tem ali de baixo, é que nem aquela coisa, né? Tinha um homem que ele vinha aqui e falava, sabe, você não pode usar essas coisas aqui na sua casa. Falei, por quê? Porque isso é do diabo. Você não pode usar mais essas roupas, porque isso é do diabo. Falei, que do diabo? Que eu trabalhei foi muito, meu filho, para me comprar. Que do diabo? O quê? Falei, eu comprei essas roupas. O que eu vou usar? Que eu não vou usar? O quê? Vou jogar fora minhas roupas? Vou quê? Andar pelada? Sabe? Não tem essa, não. Ai, olha, gente, é tanta coisa. É aquele assim, é o super crente, sabe? Nossa, é o super crente. Eu fico olhando assim, eu falo, misericórdia, graças a Deus que Deus me separou, viu? Que, nossa, eu tava ficando doente, que nem esse povo aí. É um povo doente. Eles são doentes, quer deixar a gente doente também. Então a gente precisa acordar. Por isso que as pessoas desistem dos ministérios, sai dos ministérios, larga Deus por causa dos outros. A gente precisa parar com isso. Comece a ouvir a voz de Deus. A ovelha tem obrigação de conhecer a voz do seu pastor. E não fica indo atrás dos outros, não. Para de se condenar. Ah, eu não estou nem aí, eu não me condeno, não. Mas, pastora, mas a senhora não ficou preocupada porque a senhora fez isso? Se não fosse Deus mudar o coração daquele homem, a senhora estava na intenção até de errar com ele, de errar nada. Para mim não era erro. Eu estava indo buscar o desejo que estava em mim. Não tem esse negócio de erro, não. Você está me entendendo? Então eu não estava, para mim, no meu conceito, eu não estava errando. No meu conceito, eu estava desejando aquilo. A gente tem que ser sincero, gente. Tem que parar, ó, pelo amor de Deus, vamos parar de ser hipócrita, né? Vamos parar com isso. Então, eu sou assim, você está me entendendo? Mas só que, graças a Deus, Deus tirou o desejo, aí acalmamos os ânimos, estamos tudo de bom. Cada um no seu quadrado. Só nos olhos. Olha. Agora, se ele pensa, aí já é problema dele. Mas, aí, conclusão. Agora o homem fala até de paz. A paz. Para quem nem falava em paz. Só queria, agora não. Você está me entendendo? Então é Deus trabalhando. Então vamos deixar Deus trabalhar. Tá me entendendo? Porque é assim que Deus faz, gente. Deus, ele trabalha da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. Mas o que nós não podemos é ser hipócrita. Sabe? Esse negócio de pousar de santo e tal. Tem aquela coisa, como eu já falei para vocês. Eu estava num ministério há muitos anos atrás e era um culto da família. E esse homem pregando, nossa, magnífico, maravilhosamente pregando no culto da família. Ele fez até o surdo chorar. Nossa, sabe, o homem, nossa, uma ministração magnífica, maravilhosa sobre a família, que aí eu fiquei pensando assim, eu peguei e falei, meu Deus do céu, né? Eu não tenho, assim, uma família assim, né? Eu sou um homem desse, assim, falando sobre a família. Nossa, esse homem deve ser, nossa, é uma benção para a família, esse homem é maravilhoso. Eu fiquei ali pensando, ali nos meus antepassados, que eram o meu avô, tios, que faziam determinadas coisas para suas esposas, que judiava, né? E eu fiquei ali, sabe? Eu cheguei a chorar. Eu falei, puxa vida, que homem maravilhoso. Daqui a pouco entra uma cidadã na igreja, arrastando uma mala. Eu quero esse homem para mim. Aí todo mundo ficou olhando assim, falou, essa mulher, a mulher parecia o Frankenstein, a mulher estava toda detonada. O rosto dela, nosso olho, tinha um olho que nem abria, né? Ela estava detonada, a mulher. Eu quero esse homem para mim, eu quero esse homem na minha casa, eu quero esse marido para mim. Aí o pessoal nem conheceu ela. Tira, para com isso, o que é isso? Tal, é demônio. Era a mulher dele, o cara tinha dado um pau na mulher, deixou ela toda deformada. O homem que estava lá em cima do altar pregando no culto da família. Tá? E aí? Fala para mim.
Agora, o que ele tem de melhor do que eu, por eu falar a verdade daquilo que eu senti em relação da pessoa que eu gosto? Que, graças a Deus, Deus mudou o coração daquele homem, porque senão eu tinha mergulhado no lamaçal, teria descido a ladeira. Agora, e esse daí que estava pregando, falando do culto da família, a mulher entra dentro da igreja, arrebentada, com a cara toda deformada, dizendo que queria aquele homem na casa dela para ser marido dela. Aí depois que conheceram que era a irmã, a mulher dele, que ele dava um pau nela nas crianças, acabava com a família. Aquele homem estava pregando tudo isso. E aí? Você vê? Você esconde alguma coisa? Não tem como esconder, amados. A gente pode se esconder do pai da gente, da mãe da gente, até dos amigos, né? E até dos inimigos, entre aspas, porque o diabo ele é sujo. O que ele ajuda você a fazer, ele não ajuda você a esconder. Ele é o primeiro a pôr ali, ó, a jogar no ventilador para te envergonhar. E Deus permite, porque quem deu mancada e deu ousadia abriu a brecha, nós. Tá? Tudo isso daí. Então, não tenho vergonha, não. Eu tô falando a verdade mesmo. Mas graças a Deus, nossa, olha, eu acalmei, viu? Porque tudo aqui... O homem me apagou de uma certa maneira que eu fiquei, ó, quietinho no meu canto. Tá? Mas foi Deus que usou a vida dele para eu ficar, para ele pegar e me apagar. Ele falou, ó, vamos deixar acontecer. Eu falei, o quê? Foi eu. Murchei como flor no fogo. Mas é bênção, eita, papai. Como Deus é lindo, né? Então, bora lá para as perguntas que me fizeram, para que eu possa dar as respostas. Deixa eu colocar o auxílio. Bom, vamos aqui, ó. Aqui a primeira pergunta tá aqui. Assisti seu testemunho no... mencionou sobre um irmão... Não, essa daqui já foi. Deixa eu pegar a outra aqui. Essa daqui. Aqui ela tá, nessa pergunta tá aqui, ó. Gostaria de saber por que passamos tantas lutas se somos servos de Deus. E sendo pastora, e a senhora sendo pastora, o porquê que seus filhos não são convertidos também? E mesmo assim, Deus é na sua vida? Bom, primeiro, deixa eu responder essa daqui. Gostaria de saber o porquê passamos tantas lutas. Olha, amados, eu falo assim, por que passamos tantas lutas? Eu tenho desconfiança daquele crente que fala para mim que está sempre bem. Como que você está? Nossa, é maravilha, imagina, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal. Tu tem alguma coisa de errado com esse crente. Você dá uma ideia? Tem alguma coisa de errado. Porque até Jesus passou. Então tem alguma coisa de errado com esse crente, sabe? Porque todo mundo passa. Pode ser crente, católico, umbandista, candombledista. Você tá me entendendo? Todo mundo passa uma luta, passa ali uma dificuldade na vida. Não existe, até Jesus passou. Então por que nós vamos ser diferentes? Então nós passamos sim muitas lutas. Porque quando tá tudo bem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você tá me entendendo? Então, eu falo, eu passo luta, passo. Aí falei, porque se somos servos de Deus, o que Deus ele falou? O que ele falou na Bíblia para nós? Que no mundo teríamos o quê? Aflições. Então, se nós somos servos de Deus, quer dizer que só porque nós somos servos de Deus, a gente não morre, a gente não fica doente, a gente não passa luta, não passa dificuldade, não passa fome. Para. É lógico que a gente mora na terra. A gente mora na terra. Então, nós vamos passar sim. Tá me entendendo? Passamos lutas sim, dificuldades sim. Não é porque nós servimos a Deus que vai ser diferente, não. O filho dele passou. Ele passou tanta dificuldade que quando ele foi ali para orar, o suor dele era em gotas de sangue. Para você ver a aflição que ele estava. E por que nós não vamos passar? Entendeu? Aí aqui a pessoa fala para mim, e a senhora sendo pastora... Por que seus filhos não são convertidos também? E mesmo assim Deus é na sua vida? Sim, Deus ele é na minha vida, porque salvação é individual, né? Para começo de assunto, salvação é individual. Não é porque eu sou uma pessoa cristã, que eu sirvo a Deus, e os meus filhos não servem, que eles herdarão o reino dos céus. Porque para isso tem que se arrepender e tem que conhecer Jesus. Porque tá pensando que vai lá bater na porta, toque, aí Deus fala pro mordomo, vai lá, abre a porta, vê quem é.
Ah, é os filhos da Ilma. Ah, são, oi, entra, vem cá, vamos conversar. O que foi? Tá bom, abraça, que é isso? É nada, vai ter que ir por Jesus, queridão. Chegar lá, quem vai levar até o Pai é o Jesus. Se você não receber Jesus, se não receber o caminho, a verdade e a vida, e não se arrepender de todos os seus pecados, não vai, porque você não entra. Você pode fazer o pecado que você quiser na terra. Aqui na terra você pode virar cambota, arrastar, fazer isso, roubar, adulterar, falhar, fazer o que você quiser, fornicar. Eu quero ver você entrar no céu. Se eu quero ver você entrar no céu sem se arrepender dos seus pecados e sem conhecer Jesus. Não entra. Então, se meus filhos não fizerem isso, eles não vão entrar. Porque não é pela minha salvação que eles serão salvos. Não é, não. Salvação é individual, amados. Entendeu? E aí a pessoa pergunta, e mesmo assim Deus é na minha vida? Com certeza, Ele é na minha vida, sim. Porque eu posso passar o que for. Eu posso passar dificuldades, eu posso passar, sabe, muitas adversidades como passo, mas eu creio que Deus Ele é na minha vida. Porque o que eu já passei na vida, o que eu passo e eu estou aqui para contar para vocês e de pé, é porque Ele é na minha vida. Porque se não fosse Ele, nem aqui eu estaria. Tá me entendendo? Se não é Ele, queridão, eu não estava nem aqui. Porque as lutas não são poucas, os ataques não são pequenos, os levantes são muitos. Mas eu tenho um braço forte que me segura e me sustenta com a destra de poder, que é Deus. Amém? Então aqui a pessoa também, tem uma pessoa que me perguntou assim, como devo me comportar mediante aos que da minha casa bebe ou usa drogas? Mas eu sou cristã. Olha, como que você deve se comportar? Na fé. Porque é o que eu faço. O que é que eu faço? Eu também tenho, né? Graças a Deus, alguns deles já estão assim se libertando, estão vendo o melhor caminho a seguir, mas tem outro ainda que está ainda devagar, devagarinho, ou devagarinho, ou devagar. Ele ainda está nesse processo, mas vai chegar, eu creio, né? Porque devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Então eu creio que ele vai chegar. Mas o meu comportamento o trato da melhor maneira possível, porque nas ruas eu trato com pessoas que não são cristãs, que são pessoas que são drogadas, pessoas viciadas, traficantes, pessoas que são prostitutos, pessoas que são homossexuais, lésbicas e não são cristãos. Então, veja bem, eu trato com essas pessoas na rua. Se eu os trato com amor, vou os tratar da minha casa. Só que os da minha casa, já eu trato com uma determinada disciplina. Por quê? Porque se vêm para debaixo do mesmo teto qual eu estou, eles têm que saber que a casa tem dono, não é casa de qualquer um. Então eles vão ter que respeitar o patamar da casa, sim. Vão ter que respeitar o chão da casa, sim. Agora, se ele quer beber a cerveja dele, mediante a minha mesa, não vai beber. Porque eu tinha meus filhos, eles diziam que nós vamos fazer aqui, não vai fazer não. Então, cada um vai ter que saber lidar com a sua casa. Você tá me entendendo? Mas você tem que tratar a pessoa com amor. Mas com disciplina. Porque ela tem que respeitar. Não é porque que você é uma pessoa cristã que a pessoa vai chegar lá, ou seja, seu marido, seus filhos, vai fazer da sua casa uma anarquia, não vai te respeitar, vai pôr bebida sobre a sua mesa, onde você faz uma ceia para o Senhor, onde você traz a oração, para então a pessoa tem que te respeitar. Então, como que você vai fazer isso? Falando com ela, olha, você me respeita, eu te respeito. Eu te respeito, você me respeita. Oremos. Então, vamos orar. Então, não é aquela coisa, vai seu bêbado, seu pinguço, seu drogado, seu isso, seu não sei o quê. Então, isso daí vai atingir mais ainda, vai levantar a ira. Aí, levantando a ira, chega a fúria. Chegando a fúria, vem a destruição. E Satanás faz festa. Você está me entendendo que é isso que ele quer? Distorcer, dissolver e destruir famílias. Então, nós temos que ser sábios. Então, nós temos que tratar com amor para que o diabo fuja de nós, porque ele não aguenta isso. Você está me entendendo? Ele não aguenta. Então, é isso que nós temos que fazer. Trate bem. Eu faço isso, mas aqui é com disciplina.
Disciplina e correção. É, porque a senhora foi, cala a boca. Eu falo pros meus, cala a boca, senão eu arranco a cabeça do corpo. Cala a boca, você me respeita. Eu não quero nem saber se os negros têm 1,90 m. Eu vou pra cima. Entendeu? Mas é isso. Mas também se eu tivesse um esposo ao qual ele usasse, ele bebesse, então o que eu iria fazer? Eu estaria sempre orando por ele. E sempre orando na bebida dele. Sempre orando. Você vai tomar cerveja? Tudo bem. Tá? Põe a mesa, faz a oração. Você tá me entendendo? Normal. E ali ele vai, a própria pessoa vai começar a se sentir mal sobre aquilo. Poxa vida, só eu bebo, eles estão tudo tomando um refrigerante, tal, só eu bebendo, só eu fazendo isso. Deixa ele ser, colocado nele o manto da vergonha. Você tá me entendendo? Vai fazendo. Eu vou beber, só que eu quero cerveja, eu não quero refrigerante. Tudo bem, deixa ele pôr a cerveja na mesa. Oremos. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoa esse lar, abençoa esta casa, abençoa, Pai, toda a minha família. Aqui estamos diante de Ti, queremos te agradecer por esse alimento. Você está me entendendo? Deixa Deus trabalhar. Você está me entendendo? Porque a gente, como eu já falei para vocês, nós temos que aprender a decretar. Como eu falei no vídeo anterior. O decreto, quando nós decretamos aquilo, Senhor, eu decreto que na minha mesa não virá mais a cerveja. Na minha mesa não terá mais a caipirinha. Na minha mesa não terá. E assim eu fiz aqui nesta casa, porque foi em 2006 que essa casa foi entregue ao Senhor. E eu decretei isso. Quando eles vieram, eu falei, eu decreto que nesta casa não entra mais bebida. Nesta casa não vai entrar. E não entra. Tá me entendendo? Porque eu dei o decreto. Então nós temos que dar. Porque foi assim que Deus fez. Ele decretou. Então nós temos que decretar também. Entendeu? Então decrete isso. Mas para que você faça uma formação melhor na família. Porque esse negócio, você usa droga, vai seu maconheiro, seu piguço, seu isso. Aí depois vai para a igreja, depois querem oração, quer isso e aquilo, fica difícil. Então nós temos que decretar. Você é uma bênção. Eu tô bêbado, eu bebi cerveja, tá, Senhor? Meu marido bebeu. Olha como meu marido tá. Olha, o que eu fazia isso, meu filho teve 9 overdose, meu mais velho. Teve, sim, a boca dele, gente, saía tanta espuma, parecia que ele tinha comido uma caixa de sabão em pó. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu fiquei olhando assim, e aquele monte de espuma saindo. Eu não sabia lidar. Aí eu saí correndo para a rua, foi onde eu fui. Eu fui na biqueira chamar os caras para me ajudar. Eles vieram correndo, pediram uma colher, pegaram a língua dele para pôr assim para fora e levaram ele para debaixo do chuveiro. Aí ele melhorou. Eu fiquei olhando, vocês não queriam saber o que eu já passei. Aí ele ficou caído ali, assim, no chão, ali, sem roupa. Eu coloquei um lençol em cima dele e fechei a cortina. E ali eu peguei o óleo, né? Joguei na testa dele o azeite e comecei a orar. E falei, Senhor, eu fui visitar a tua casa e a palavra veio de encontro comigo. E na palavra, o ministrador, ele falou sobre o filho da viúva de Caim. Ou de Naim, perdão. O filho da viúva de Naim. Ele falou sobre Lázaro. E ele falou sobre a filha de Jairo. Então ele citou as 3 mortes ao qual Jesus citou ali, que foram uma das importâncias. Então eu peguei aquela palavra para mim, Senhor. E eu cheguei em casa e encontrei meu filho nessa situação. Mas aqui diante de ti, eu louvo ao Pai. Que se o Senhor permitiu isso, foi para avivar a minha fé. Eu deixei ele ali, deitado no chão, com um lençol em cima do corpo dele, joguei o azeite na testa dele
fechei a porta e fui trabalhar. Porque eu trabalhava com as crianças aqui, fechei a porta lá do quarto e vim, desci e fui trabalhar. E eu fiquei, sabe, tranquila, porque eu coloquei nas mãos do Senhor. Quando foi dali a pouco, quando foi meio-dia, estava dando meio-dia, o Senhor falou, ao meio-dia, você chega diante da cabeceira dele e faz isso. Eu não entendi. Mas eu fui, aí eu ficava toda hora olhando no relógio. Aí tinha uma menina aqui que me ajudava nos trabalhos com as crianças. Eu falei para ela, olha, o meio-dia eu tenho que estar lá para poder fazer o que Deus mandou. E eu ali, sabe? Aí quando faltava assim para meio-dia, eu já fiquei na porta do quarto. Quando deu meio-dia, eu já entrei. Na hora que eu fiz isso, ele estava deitado, ele fez isso, ó. Gente, foi, tinha que ver. Ele deitado, ele assim, e sentou. Eu tomei a palavra do filho da viúva de Naim. Jesus tocou no esquife. Ele tocou no morto. Tá? Então eu creio. Eu creio nisso. Então isso aconteceu aqui, dentro do quarto, onde era o quarto do meu filho. Desse filho que hoje está morando no Rio. Ele foi para lá para um tratamento por causa das drogas. E hoje ele está lá trabalhando, graças a Deus. E eu creio que Deus vai permanecer com ele lá. Mas eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu vivi. Porque é fácil você falar dos outros, a gente falar. É fácil as pessoas virem falar de mim, me tacar pedra, me criticar. Eu quero ver ser eu. Falar de mim é fácil, mas eu quero ver ser eu. É isso que eu quero ver. Porque a hora que a pessoa conseguir ser eu, aí eu falo para ela, tá aí, você merece o troféu, imprensa. Olha aí, você dá um Oscar, né? Olha o tapetão vermelho. Porque falar de mim é fácil, quero ver ser eu. Você tá me entendendo? Então tudo isso eu passei. Então eu creio nisso, que mais foi ali, dando amor, ali tudo, falando. Mas sempre ali, na taxativa, na disciplina. Porque a gente tem que saber a dosagem. Porque não adianta você alisar, passar a mão na cabeça, não. Você tem que saber a dosagem, porque foi dado vara para correção. Então você tem que amar, corrigir, repreender. Porque Deus nos repreende, porque Ele nos ama. Viu? Então Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Então aqui, na outra, nessa terceira ele fala, aí fala assim, ó, meu marido me traiu. Eu tenho que perdoar? Mas e se eu o trair? Eu seria perdoada? Bom, aí é você e seu marido. Por quê? Se o seu marido trair, você tem que saber se você quer perdoá-lo. Agora, se você trair o seu marido, você está perguntando, será que ele te perdoaria? Aí eu já não sei, porque depende do marido que você tem, porque do jeito que está o feminicídio por aí. Você falar que não quer mais o cara, ele tá te matando, dirá você falar que você trair. Então, eu não arrisco os meus botões. Você tá me entendendo? Não vou arriscar os botões sobre o quadro da mesa. Por quê? A Bíblia nos diz que temos que perdoar, né? Então, se você tem um coração perdoador, você vai perdoar. Agora, como que você pode ser perdoada se você não consegue perdoar? E como que você quer ser perdoado se você não consegue perdoar? Porque eu conheço homens que já conversaram comigo e perdoou sua esposa. E conheço mulheres que foram traídas e perdoaram seus esposos. Porque ali tem que ter o perdão, não é verdade? Então nós temos que perdoar. Agora depende de quem e com quem somos casados, né? Porque cada um tem que conhecer, né? Que nem a gente pode viver e conviver 200 anos com a pessoa, mesmo assim a gente não conhece. Quem nos conhece no profundo e no oculto é Deus, né? Então aí é caso para você pensar, porque se a sua intenção é porque seu marido te traiu e você quer revidar para você não ficar por baixo e trair, será que ele perdoaria? A decisão é sua, não é minha, né? Aí você tem que saber pensar e saber agir, né? E faça com cautela e sabedoria, para que não faça errado. Amém? Não é fácil não. Aí aqui fala assim,
No vídeo anterior, a senhora disse que estava esperando no Senhor sobre sua vida sentimental. Como é isso? Quero entender. Eu até no início eu falei, né, daquilo que eu estava querendo fazer, e aí no fim Deus ele até fechou o coração da outra pessoa para que o ato não acontecesse. Então o que acontece? Eu estou esperando sim em Deus, porque eu venho a orar, a falar com Deus. Então isso está cerca de alguns anos, tudo porque eu quero ter um algo lícito, uma coisa concreta, mas uma coisa que causa amor, causa coisas boas, sentimentos bons, e não uma coisa que eu vou ali fazer com amarga, para depois eu me sentir angustiada, amarga. Não, então eu estou esperando em Deus. Então, como que é isso? Como eu sei disso que eu estou esperando em Deus? Mas vamos lá para a Bíblia. A Bíblia fala que Abraão falou com Deus e Deus disse para ele que iria dar a ele um filho. Abraão tinha 75 anos. Abraão veio ter esse filho com 100. Foram 25 anos de espera. Mas nesse meio do caminho, quem foi que tomou uma decisão tentando ajudar Deus? Sara. Não soube esperar o tempo de Deus. Tá me entendendo? Aí se apressou, colocou Agar para deitar com seu marido. Abraão também sabia que ele estava esperando o tempo de Deus, mas foi lá e se deitou com Agar. Tá me entendendo? Aí o que arrumaram dentro da casa deles? Tribulação, adversidade, porque Agar não queria saber. Ela não queria saber. Ela teve o filho dele e ele era primogênito. Então, ela não queria saber, não. Então, aí, conclusão. Aí, Sara foi fazer o quê? Foi falar com Abraão. Porque ela estava fazendo da vida de Sara uma tribulação. Mas quem foi que abriu a porta e colocou essa tribulação dentro da casa? Sara. E quem também juntamente com ela fez? Abraão. Porque se ele não quisesse, estava sabendo que Deus havia falado com ele, por que ele deitou com Sara? Com Agar, perdão. Por que ele deitou com Agar? Você está me entendendo? Então, os dois erraram. Abraão, que é o pai da promessa, sabia da promessa de Deus, mas foi lá e bem também pegou Agar. E Sara, para ver que a descendência do marido não morresse, ela foi lá e ofereceu Agar. Então, você vê. Então, aí o porquê que a gente muitas das vezes não recebe aquilo que Deus tem para nos dar, e às vezes a gente recebe algumas tribulações, porque Deus ele não vai embargar aquilo que ele vai nos dar, mas nós vamos ter que pagar um preço. Porque qual foi o preço que Sara pagou? A tribulação que Agar trouxe para dentro da casa dela. Aí qual foi o sentimento de tristeza e angústia de Abraão? Estava pagando um preço também. Teve que pôr Agar e o filho para fora. Viu? É um preço. O nome disso é colheita. Quem foi que semeou? Sara. E quem que ajudou na semeadura? Abraão. Entende? Então a gente tem que esperar? Tem. Mas como? Aí ela fala, mas como entender? Eu quero entender isso. Como saber o tempo de Deus? Que Deus ele fala para mim e fala para você. Como Deus falou para mim, espere em mim. Persevere, não desista. Eu estou esperando. Porque eu creio assim, que quando Deus ele não quer um algo, ele fala não quero, porque eu peço sinais para Deus. Eu falo, Senhor, me dá sinais. Eu falo, me dá sinais. Eu oro, eu decreto e peço sinais. Eu dou risada, porque hoje foi muito tremendo. Era tantos sinais que eu fiquei até meio tonta assim. Eu falei, nossa, arrasou, papai. Você tá me entendendo? Eu falei, Jesus do céu. Então, que eu peguei e falei, porque se não for, então o senhor, sabe? Quando eu peço assim para Deus sinais daquilo que eu tô falando com ele, e Deus ele envia. Mas eu não fico procurando assim, não. Ai, Senhor, não. Não, Deus ele te coloca no local aonde ele vai dar o sinal. E ele simplesmente me posicionou naquele local aonde ele ia enviar os sinais. Aí eu peguei e só fiz assim, ó. Falei, oxe. Sabe, eu fiquei. Eu falei, sabe assim quando você fica, você vê
A gente pede tantas coisas para que Deus mostre para nós, e quando Ele nos mostra, a gente... Você já imaginou? E olha que foi um pouquinho. Você já imaginou se Ele mostrar um montão? A gente não aguenta, morre. A gente morre. Você tá me entendendo? Mas Deus, eu vi que Ele me enviou sinais. Então, o que eu tenho que fazer? Continuar perseverando e esperando em Deus. Porque se Ele está fazendo, Ele vai pôr um ponto final quando chegar. Tá chegando? Tá. Aí como que a senhora sabe que tá chegando? Porque eu vejo o que tá acontecendo à minha volta. Você tá me entendendo? Nossa, eu tô assim, nossa, tô parecendo a árvore de Natal. Nossa, é tanto pisca, pisca. Eu falei, eita, que a minha bênção tá chegando. Eita, que a minha bênção tá chegando. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Então eu fico na minha eu fico. Na minha. Então eu fico só olhando, aí eu dou risada, eu falei, eita papai, tu é lindo. Porque Satanás, o trabalho dele é impedir o que Deus quer operar na tua e na minha vida. Esse é o trabalho dele. Ele vai tentar impedir? Com certeza. Mas nós temos que acreditar na promessa. Porque Abraão, ele acreditou na promessa. Por mais que teve aquela falha lá atrás, mas ele acreditava na promessa. E por ele acreditar na promessa, ele teve a promessa garantida, que foi Isaac. Porque quando Deus falou com ele, Abraão, você vai ter que dispensar Agar com seu filho. Aquilo doeu no peito de Abraão. Porque era filho dele, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Mas Deus é tão maravilhoso, misericordioso, porque Ismael, dele nasceu 12 príncipes, porque ele é filho da bênção. Você está me entendendo? Por isso que nós somos abençoados por Deus. A nossa descendência é abençoada. Os nossos filhos é abençoados, nossa família é abençoada. Mas nós temos que discipliná-los, nós temos que corrigi-los sim, para que possa se cumprir a promessa. Porque Deus, ele não passou a mão na cabeça de Lúcifer. E olha que o nome dele é Luz. Lúcifer significa luz. Mas o que ele fez? Ele queria a glória de Deus. E a glória dele ele não divide com ninguém. Estava na hora de Lúcifer sair. Ele corrompeu a terça parte. A terça parte se corrompeu com ele, achando que iam tomar a casa do Senhor, o céu para eles. Epa, não. Aí a pessoa pergunta para mim, como tem aqui, a senhora serve a Deus. Agora veja bem, como que a gente pode estar servindo a Deus e há macumbas, feitiços que são feitos para nós, acontece, a gente faz, a pessoa vai, fala que a gente vai morrer porque foi feita uma macumba, que a gente é amaldiçoado porque foi feita uma macumba. Como que a senhora explica isso para mim? Todo nesse seguido dessa pergunta aqui que a pessoa fez. Então ela pegou e falou, como que eu explico isso? Eu vou falar uma coisa para você. Eu me recuso, eu me recuso a aceitar, eu sendo uma serva de Deus, e tá lá fulano fazendo despacho, fazendo obra de feitiçaria, macumbaria, bruxaria, para mim, com o meu nome, com patuá, com boneco, com isso, que aquilo, matança, mata bode, galinha, frango, pato, carrapato, o que quiser que ele quiser matar. Então eu me recuso a aceitar e me recuso a aceitar que essa obra de feitiçaria vai mexer comigo e vai me destruir. Porque se vai me destruir, o que eu estou fazendo servindo a Deus? Porque se eu estou servindo a Ele, Ele é um Deus que cuida de mim, que me defende, coloca anjo, Ele dá ordem aos seus anjos para comigo estar.